nós temos quase 21% de oxigênio, né, no ar. Olha só, muitas pessoas acham que o ar só tem oxigênio, né? Ou tem mais oxigênio do que outras coisas. Não é. Tá aqui, ó, o nitrogênio tem 79%. Tá? E se vocês somarem aqui, ó, com essa quantidade de gás carbônico 003, sobra muito pouquinho para outros gases. Né? O que você tem, de fato, no ar é nitrogênio. E aí quase 21% é oxigênio. Ah, mas então quando eu subo uma montanha, alguma coisa, lá tem menos oxigênio? Depende do ponto de vista, tá, pessoal? Por quê? Porque o percentual de oxigênio que tem lá é o mesmo. Então você falar assim, puxa, lá tem menos oxigênio lá em cima do morro, aí tem que usar o tubo de oxigênio. É verdade, tem menos oxigênio, tanto que você muitas vezes precisa de auxílio de oxigênio. Mas percentualmente, não. Percentualmente, a concentração de oxigênio é a mesma proporção que aqui, é 21%. O problema é que a pressão de ar lá é muito menor. Então a concentração dos gases é menor. Olhem isso aqui, ó, por exemplo, no nível do mar tem 760 milímetros de mercúrio de pressão. É essa pressão que os gases exercem no nível do mar. E proporcionalmente a essa quantidade aqui, ó, de quase 21% de oxigênio, a pressão parcial, que é esse pezinho aqui, né, a pressão parcial de oxigênio, ela é 159 milímetros de mercúrio. Por que 159? Porque 159 é 20,93% desses 760 aqui. Tá? Então dá 159. 79% de 760 dá isso aqui, ó, dá 600 para nitrogênio. Tá? Então, olhando dessa forma, essa pressão que o oxigênio exerce aqui no nível do mar, né, aqui Joinville é nível do mar, a gente tem essa pressão aqui, ó, de oxigênio, 159 milímetros de mercúrio. Se eu subir uma montanha aí de, né, sei lá, de 3, 4 quilômetros de altura, essa pressão aqui vai baixar. Não é mais 760 milímetros de mercúrio lá, é menos. Então, você tem uma pressão de oxigênio menor lá. Mas qual que é a proporção de oxigênio para os outros gases? É essa mesma aqui, ó. Então é meio complicado, por isso que eu estou falando, pessoal. Cuidado da forma de falar às vezes, né? Ah, lá tem menos oxigênio. Tem menos oxigênio em questões assim de pressão parcial, de oxigênio ofertado, disponível. Tem menos oxigênio, é fato. Mas tem menos oxigênio que os outros gases? Lá não. Ele não mudou nada. Em relação à composição dele, é o mesmo percentual. Tá? Então é uma coisa interessante. Tá? Mas a gente conhece, estuda um pouquinho essa questão da pressão parcial dos gases para entender como que ele entra e sai do nosso pulmão. E para vocês perceber como, às vezes, numa situação de altitude e tal, as coisas ficam mais complicadas, né, para que a gente consiga inspirar, tá? E o oxigênio consiga nos satisfazer, né? Entregar a quantidade necessária para aquele esforço. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A pressão de oxigênio ali nos pulmões é na casa de 105. A pressão, né, parcial, pressão parcial de gás carbônico é na casa de 40. Tá? É essa pressão que vai ter lá dentro dos pulmões. Quando ele vem para a veia, né, e vai ser levado veia pulmonar, né, vai ser levado dos pulmões para o coração, tá? Então, dos pulmões é levado para o coração, a gente está falando do lado aqui esquerdo do coração que vai levar o sangue para o corpo todo, tá? Então, sai dos pulmões esse oxigênio já um pouquinho menor aqui, já, tá? Já vem 100 e o gás carbônico 40. Ele só passa pelo coração, né?
sofre interferência, ele é bombeado para o corpo. Continua aqui, ó, pressão de oxigênio 100, gás carbônico 40. Quando chega no músculo, aí depende da atividade que esse músculo está exercendo. Ele pode extrair mais oxigênio do sangue, isso é um conceito que a gente vai estudar em fisiologia do exercício, né, que é a diferença arteriovenosa de oxigênio, é o quanto você consegue extrair de oxigênio do sangue circulante. Tá? Então, isso depende da necessidade de oxigênio do músculo, da intensidade do esforço, né, do quanto é aeróbio esse exercício. E, obviamente, dependendo também do estresse que o músculo é submetido, ele vai produzir mais ou menos gás carbônico. Tá? Então, esses gases, né, o oxigênio sendo entregue para o músculo, o gás carbônico sendo passado do músculo para as veias, esse é um processo que esses valores não são padrões, né? Depende de como a coisa vai acontecer lá no músculo. Mas aqui tem uma ideia, né? Um exemplo aqui do que pode acontecer. Então, aqui nesse exemplo, ó, o gás carbônico, a pressão tem pressão parcial de 46. Então, vejam, era 40. Depois de ele passar pelo músculo, ficou 46. Talvez passe uma ideia de, puxa, mas não é, sei lá quanto, 80, 100, não aumentou um monte lá na veia? Não, pessoal. Esse aqui é um gás extremamente tóxico, tá? E ele tem um coeficiente de fusão muito maior do que o de oxigênio. Então, só por essa diferença de 40 para 46, é uma diferença gritante, é uma coisa assim que tem que ser jogada para fora, tá? Já o oxigênio, ó, ele foi, no caso aqui, extraído, né, parcialmente, né, um pouco mais da metade, vamos dizer assim. Tinha 100 aqui de pressão de oxigênio e passou para 40. Então ele foi extraído uma parte, dependendo daquela atividade que o músculo estava realizando, e sobrou oxigênio aqui. Nesse momento eu já quero que vocês olhem o seguinte. Tanto a artéria como a veia tem oxigênio. Tanto a artéria como a veia tem gás carbônico. Então, falar a artéria tem oxigênio, a veia tem gás carbônico, é mentira. Não dá para falar assim, pessoal. Tem que ter cuidado. A artéria tem gás carbônico e tem oxigênio. A veia tem também gás carbônico e oxigênio. O que elas têm de diferença? Você vê que a quantidade de oxigênio em relação à veia, na artéria é maior. Por quê? Porque o músculo vai extrair oxigênio. Então vai sobrar menos lá. Isso é a diferença arteriovenosa de oxigênio. Já o gás carbônico vai ser maior na veia, porque ele já passou lá pelos tecidos e esses jogaram lá o seu lixo metabólico, lá, o seu gás carbônico, para ser eliminado. Tá? Então entrou lá na veia o gás carbônico e vai ser uma concentração maior que na artéria. Tá? Vai passar pelo lado direito do coração, nesse lado ele vai ser bombeado para os pulmões, e assim ele chega nos pulmões. Chega nessas concentrações. 40 de oxigênio lá, 46 de gás carbônico. Quando vocês olham lá os pulmões, como que está a concentração, a pressão parcial de oxigênio? 105 para oxigênio. Olha como veio da veia, 40. Claro que vai, por difusão, o oxigênio fluir para dentro da artéria. Vai fluir, para dentro dos capilares, né? Ali que ocorrem nos alvéolos as trocas gasosas, né? Você tem lá os capilares chegando com 40 de pressão parcial de oxigênio e no seu capilar está 105. Vai fluir o oxigênio para dentro dele por difusão, tá? E o mesmo vai acontecer com o gás carbônico, né? Lá no seu alvéolo está 40 e chega lá pelos capilares 46. Então, vai fluir por difusão o gás carbônico para os alvéolos, vai ser eliminado. Ok, pessoal? O coeficiente de difusão do dióxido de carbono, né, o gás carbônico, é 20 vezes maior que o de oxigênio. Tá? Então, uma diferença de 1, por exemplo, de pressão parcial de oxigênio equivale a
de gás carbônico, uma diferença de uma unidade, ela equivale a uma diferença de 20 quando se trata lá do oxigênio. Então, por isso que eu falei, você ter 40 de pressão parcial de gás carbônico e mudar para 46 é muita coisa. Esse 6 em 40, com um coeficiente de difusão muito potente, faz com que a coisa aconteça, que vá embora o gás carbônico. Tá? Ele tem uma velocidade, né? Um coeficiente de difusão muito mais rápido, muito mais forte do que a intensidade dessa difusão, né? Ela tem um peso muito maior do que o do oxigênio. Tá? Então, para você ter em 6 unidades de gás carbônico, a intensidade da difusão ela equivaleria lá a 6 vezes 20. A gente está falando de 120 de diferença no oxigênio para ter essa mesma intensidade. Então, voltando lá naquela tabela, tá, pessoal, o que a gente vê aqui? Ó? Uma diferença de oxigênio de 40 para 105. É uma diferença de 65, né, de pressão parcial. Essa diferença ela tem menos impacto do que essa diferença de 6 aqui no gás carbônico. É isso que eu quero chamar a atenção. Parece tão parecido a pressão parcial de gás carbônico. É 40 no pulmão, chega a 46. É muito parecido. Não é, pessoal. Esse 6 ele tem uma intensidade muito grande para difusão. Ele tem um poder de difusão daí 20 vezes maior do que o que acontece com o oxigênio. Tá? Então, chamar atenção para isso. Em exercício máximo, a capacidade de difusão do oxigênio pode aumentar em até 3 vezes o valor de repouso. Por isso que eu estava falando. Aqui, ó, a questão de o quanto você vai utilizar de oxigênio no músculo e o quanto vai sobrar aqui de oxigênio na veia, que é a diferença da artéria para a veia, a diferença arteriovenosa de oxigênio, é o quanto você extraiu de oxigênio do sangue circulante, lá dos capilares. Vai chegar pouquinho oxigênio aqui, ó, e pode aumentar em até 3 vezes essa intensidade de difusão também. Tá? Por quê? Porque você está usando mais oxigênio, né? E está baixando bastante a pressão parcial de oxigênio lá na sua veia, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente começa a perceber, né, essas diferenças entre pressões dos pulmões para a artéria e para a veia desses gases. E por que acontece a difusão? Porque ele vai sempre de onde tem mais pressão para onde tem menos por difusão.